O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo, símbolo da Amazônia e parte importante da cultura e da economia da região. Ele pode ultrapassar 2 metros de comprimento, pesar mais de 100 quilos e impressiona quem vê de perto. Mas quando aparece fora do lugar de origem, esse gigante pode virar um problema ambiental. Nos últimos meses, o pirarucu apareceu no centro do debate depois de ser encontrado em diferentes regiões do Brasil, inclusive em áreas urbanas. Um dos casos que mais chamou a atenção foi no Lago Paranoá, em Brasília, onde registros do peixe vêm sendo feitos há alguns anos. E agora, uma nova norma do IBAMA classifica o pirarucu como espécie exótica invasora, quando encontrado fora do seu habitat natural. Conservas, órgãos internacionais globais propõem um conceito, né, de espécie invasora para aquelas espécies que estão fora da sua área de distribuição natural e que têm um potencial histórico de causar impacto e ecológico de causar impacto nas comunidades nativas, né? Ou para os serviços ecossistêmicos aos seres humanos. O pirarucu é um excelente exemplo, porque é uma espécie que tem uma alta taxa de crescimento per capita, né, muito rápido, ele cresce muito rápido, em um ano ele pode chegar a 10 quilos aí, dependendo do bicho, mais de 1 metro, né, e então, assim, cada indivíduo consome muitos recursos, né, é um bicho onívoro, consome muitos recursos, então tem esse efeito que a gente chama um efeito per capita, né, ela tem uma resposta ecológica funcional muito grande em comparação com outras espécies de ecossistemas aonde ele não existia. E no caso de ecossistemas aquáticos, é importante ressaltar isso, né? O pirarucu é nativo da bacia amazônica, onde evoluiu ao longo de milhares de anos e convive em equilíbrio com outros peixes e predadores. Mas fora dali, o cenário muda. Em outras regiões, essa espécie de peixe pode dominar o ambiente e impactar o ecossistema, disputando espaço com espécies nativas. No Lago Paranoá, em Brasília, especialistas apontam que a presença do pirarucu pode provocar impactos como predação de espécies nativas, alteração da cadeia alimentar e redução da biodiversidade, principalmente por se tratar de um lago artificial, com dinâmica muito diferente dos rios amazônicos. E a gente verifica que o pirarucu tem desde registros de impacto de introdução de parasitas e doenças que ele carrega com si, que não existiam na bacia, por exemplo, parasitas da bacia amazônica já foram detectados, né, na bacia do Rio Paraná, em lugares onde ele é invasor. Outras questões, né, ele pode introduzir parasitas e doenças, ele pode competir pelas espécies, pelos recursos em geral, né? Quando a gente fala em recursos, não é só alimento, ele pode competir, por exemplo, o pirarucu é um animal que tem um cuidado parental extremo, né? Ele cuida, faz ninhos, né? O macho cuida e a fêmea, principalmente o macho, tem incubação até bucal em alguns momentos ali, né? Guardam os filhotes até na boca, então, assim, eles são competitivamente superiores, e onde eles estão numa área, outros bichos não vão conseguir fazer ninho, onde tem o ninho dele, por exemplo. Então, quando a gente fala em recurso, é isso, recurso para reprodução, para nidificação, outras espécies de peixes locais, predação, né? Então, uma coisa muito evidente no caso do pirarucu, ele vai predar uma série de peixes, de crustáceos, de vários indivíduos ao longo do crescimento do indivíduo, né? Além disso, a origem desses peixes fora da Amazônia, na maioria das vezes, está ligada à ação humana. A introdução pode acontecer por meio da aquicultura e solturas ilegais. No caso do DF, há indícios de que os animais tenham sido colocados no lago de forma irregular ou tenham escapado de estruturas particulares próximas à água. O professor Jean nos explica mais sobre essa migração. Os registros que a gente tem, que a gente sabe, a grande maioria são escapes de criadores. Então, a pessoa constrói um tanque, né, na chácara dela. Geralmente os tanques são ou um riacho represado, né, um açude represado, uma pequena barragem, ou um tanque escavado. Geralmente esses tanques estão próximos a corpos d'água, né? E hoje em dia, com o aquecimento global, mudanças climáticas, a gente tem cada vez mais eventos extremos, né? Eventos estocásticos, como uma chuva. A gente viu agora em Minas Gerais, né? Em Paraty, em vários lugares aí, chuvas muito intensas, muito rápidas. E a gente tem a flutuação natural, né? Dos rios também, de pulso d'água. A gente tem épocas de cheia que podem ser muito elevadas e daí o lago transborda, né? A gente sabe também que tem, às vezes, questão de aquariofilia, a pessoa
quer criar um aquário jumbo, hoje está muito na moda, eles chamam de aquário jumbo, né, aquarismo jumbo, criar predadores de grande porte, e daí chega um tempo, às vezes tem pessoas que são desavisadas e com uma intenção boa de não matar o indivíduo, ele começa a crescer e comer os outros peixes, vai lá e solta esse peixe no corpo d'água mais próximo, né? Isso aconteceu em vários lugares, ou por ornamentação, a gente tem, por exemplo, pirarucu no Lago Paranoá. O problema é que depois que a espécie se estabelece, o controle se torna mais difícil. Enquanto na bacia amazônica, onde a espécie é natural, a pesca é restrita, controlada por manejo e proibida durante o defeso, que é a paralisação temporária e legal da pesca para proteger a reprodução e crescimento de espécies, em lugares onde o pirarucu é invasor, as regras são outras. No Distrito Federal, pescadores estão autorizados a capturar qualquer exemplar encontrado no Lago Paranoá, sem limite de tamanho ou quantidade, e são obrigados a abater o animal. Os pirarucus encontrados no lago e em outros rios do Distrito Federal poderão ser doados a creches e hospitais da capital. Já em Rondônia, existe um projeto que une conservação ambiental e geração de renda para ribeirinhos e envolve órgãos federais e estaduais. O governo do estado e o ICMBio autorizam a pesca controlada da espécie no Rio Cautário, onde ribeirinhos capturam os peixes, gerando renda comunitária e protegendo outras espécies nativas, como tambaqui e tucunaré. Mas, importante falar isso, o pirarucu, diferente de outras espécies de peixe, é um peixe que é possível o manejo, tá? Porque é um peixe que ele tem respiração aérea obrigatória, então você consegue monitorar onde ele está. E você sabendo onde ele está, você pode, com um mergulhador, a gente fala da pesca, as pessoas pensam em pesca com vara só, né? Ou com espinhel, mas não é só isso, pode ser um mergulhador, né, bem treinado, com um arbalete, né, a pesca sub, a gente chama, né, que é muito popular no Brasil também, né, é uma atividade de pesca reconhecida pelo Ministério da Pesca. Então, todos os tipos de pesca podem contribuir. O que precisa ser feito? Eu acho que o governo tem que pensar nisso, começar a pensar em trabalhar com invasões. Isso é uma coisa interessante também, o pirarucu tem um potencial econômico interessante nessa parte de pescado, né? Então é possível se controlar sim, e só tem que ter cuidado, porque quando você começa a dar valor econômico, né, alto para uma espécie exótica invasora, a gente começa a propagar ela também em outras regiões. Então é uma faca de dois gumes, né? O desafio é encontrar um equilíbrio entre o controle da espécie fora do seu habitat e a preservação do papel que ela desempenha na Amazônia. E para ter mais detalhes sobre esse e outros assuntos, acesse o metrópolis.com e acompanhe os nossos conteúdos se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV.